Beleza, pessoal? Vou começar aqui então mais uma aula, e essa aula agora é de circunferências, a parte de construção de circunferências, tá? Lembrando, pessoal, que aqui eu vou demonstrar para vocês como que faz as circunferências tangentes, né? Tanto tangente a uma reta ou tangente a outra circunferência também, certo? Para começar aqui a aula, pessoal, vamos lembrar o conceito de tangência. Tangente é quando ele toca em apenas um ponto, certo? O ponto de tangência. Uma circunferência aqui, ó, desenho aqui um pouquinho pequeno, que toca em uma reta em somente um ponto, quer dizer que essa circunferência é tangente a essa reta, certo? Da mesma forma que uma circunferência que toca em outra circunferência em um ponto também, quer dizer que essa circunferência é tangente a essa outra circunferência em um ponto só, certo? No ponto de tangência. Se tocar em mais de um ponto, aí deixa de ser tangente e passa a ser secante, né? Toca em dois pontos, certo? Legal, vamos começar aqui então a aula hoje de construção. Pessoal, primeira coisa, aqui nesse primeiro exercício ele dá uma reta e ele dá o ponto de tangência, certo? Ele vai falar, então, quer dizer que a gente vai construir a circunferência nossa aqui em cima ou aqui embaixo, tanto faz, que toca nesse ponto aqui, o ponto de tangência, toca nesse ponto e somente nesse ponto. Ele pede para que a gente construa a circunferência com 2,5 centímetros de raio. Primeira coisa que a gente faz, pessoal, sempre quando a gente dá uma reta e um ponto de tangência, primeira coisa que eu faço vai ser fazer a perpendicular nesse ponto. Lembrando que perpendicular é a reta 90 graus. Vamos lá? Para fazer a perpendicular, ó, tem vídeo de como faz perpendicular no canal, mas só para dar uma relembrada, ó, pega aqui, ó, botei a ponta seca no meu ponto que eu quero fazer a perpendicular, abro um tracinho aqui do lado, abro um tracinho aqui desse outro lado, e agora eu vou fazer, ó, vou abrir um pouquinho mais o compasso, certo? Abrir um pouquinho mais o compasso e vou fazer aqui o meu xizinho. Beleza. Feito isso, é só ligar então o meu xizinho com ponto T. Essa reta então, ela é uma reta perpendicular aqui à minha outra reta, certo? Então, 90 graus. Beleza. Ele falou aqui que ele quer que a minha circunferência tenha 2,5 cm. Agora que eu já tenho essa minha reta, eu vou só medir aqui, olha só. Vou medir aqui, ó, 2,5 cm aqui com o meu compasso. Medindo aqui, ó, 2,5 cm, certo? Vou botar a ponta seca aqui, ó, no ponto T, no meu ponto de tangência, e achar aqui o centro da minha circunferência. O centro da minha circunferência eu sempre vou chamar ele de O. Centro O aqui da minha circunferência, tá? Achado o centro da circunferência, é só botar a ponta seca aqui, ó, no centro da minha circunferência e traçá-la, tocando aqui no ponto T. Legal, pessoal. É assim que a gente faz quando a gente tem uma reta, ele dá o ponto de tangência e ele dá o raio da circunferência. Agora, e se ele não desse o raio dessa circunferência e sim pedisse para passar por um outro ponto? Por exemplo, ele só deu a minha reta, deu o ponto de tangência, certo? E ele falou que ele quer que passa por esse outro ponto P. Aqui, ó, não vai ser muito diferente. Primeira coisa, a gente sempre começa fazendo a perpendicular do ponto T. Perpendicular, ó, bota a ponta seca aqui, abro um tracinho aqui, abro um tracinho aqui. Vou ter que abrir um pouquinho mais o compasso, certo? Para fazer o xizinho, abrir um pouquinho mais, ó. Faço meu xizinho. Agora sem mexer na abertura, vou aqui, termino meu xizinho. Ligo aqui, ó, o centro do meu xizinho com o ponto T. Tenho essa minha reta aqui perpendicular. Agora, se eu quero que, além de passar pelo ponto T, ele passe pelo ponto P também, eu vou ter que fazer a mediatriz entre esses dois pontos aqui. A mediatriz entre dois pontos. Para fazer a mediatriz entre dois pontos, você pode imaginar que aqui tem uma reta entre os dois pontos, certo?
e você só faz a mediatriz normalmente. Como que a gente faz? Ó, ponta seca em um dos pontos, vou começar aqui pelo ponto T, tá? E eu vou abrir um pouquinho mais que a metade, ó. A metade seria a distância de P até T. P até T. Abro um pouquinho mais que a metade, vou abrir até o P, ó. E vou traçar aqui, ó, o meu xizinho em cima, meu xizinho embaixo. Agora, com a mesma abertura do compasso, boto no ponto P, traço aqui, ó, meu xizinho em cima, meu xizinho embaixo. Ligando os dois aqui, eu vou ter a mediatriz entre P e T. Aqui a mediatriz entre P e T. Olha só, repare, da onde que eu vou fazer o centro da minha circunferência? O centro da minha circunferência ele vai sair exatamente do cruzamento da minha reta perpendicular aqui, dessa minha reta aqui, com a minha mediatriz aqui. O centro da minha circunferência vai ser o cruzamento dessa minha reta com essa minha aqui. Vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. Que eu vou chamar ele de ponto O. Tudo bem? É o cruzamento dessa minha reta com essa minha reta aqui. Não confunda esse xizinho aqui que eu fiz para a construção da perpendicular, tá? O centro da minha circunferência é o cruzamento da minha perpendicular com a minha mediatriz aqui. Tudo bem? Da mesma forma que o anterior, boto a ponta seca aqui, ó, onde se cruzou, certo? No centro da minha circunferência e vou aqui com o meu compasso até o P ou T, tanto faz, né? E vou fazer aqui a minha circunferência, certo? A circunferência que passa tanto pelo P quanto pelo ponto T também. Beleza? Tangente a minha reta no ponto T e passa pelo ponto P. Beleza, pessoal. E quando eu tiver, por exemplo, a minha circunferência, eu tenho a minha circunferência e eu quero construir uma reta que passa pelo ponto T. Agora é o contrário, né? Em vez de eu construir a minha circunferência, eu vou construir a minha reta. Dessa forma aqui, ó, não é tão difícil. É bem simples, na verdade. A primeira coisa que a gente faz é uma reta ligando o centro da circunferência com o ponto T. A gente vai fazer uma reta ligando o centro da circunferência até o ponto T. E eu não vou parar aqui não, eu vou mais um pouco mais longe, ó. Liguei o centro da circunferência até o ponto T. E fui um pouquinho mais também. Legal, agora a gente vai fazer, olha só, a gente não quer uma reta que tangencia nesse ponto? Para fazer uma reta que tangencia nesse ponto, aqui tem que formar 90 graus, né? Para formar 90 graus, a gente faz justamente a perpendicular. Então vamos fazer a perpendicular no ponto T, com essa reta aqui que eu já acabei de construir. Abro aqui o compasso, uma medida qualquer, boto aqui um tracinho, boto aqui outro tracinho. Agora tem que abrir um pouquinho o compasso, ó. Abro um pouquinho, ponta seca no primeiro tracinho, para montar o meu X. Vou mexer na abertura do compasso aqui, monto o meu X. Agora pego minha régua e ligo o centro do X com o meu ponto T. E essa reta aqui tangencia a minha circunferência no ponto T. Tá ok? Legal, pessoal. E agora, como que fazemos quando temos uma circunferência, um ponto de tangência e um raio? Eu quero fazer então minha circunferência que tangencia essa outra circunferência nesse ponto T e tem a raio 2,5 centímetros. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é traçar uma reta que saia do ponto O e passe pelo ponto T. Primeira coisa que eu fiz, traçar uma reta que passa pelo centro da minha circunferência e passa pelo ponto T. Eu esqueci de mencionar, mas essa circunferência aqui que ele pede é uma circunferência externa, tá bom? Isso daqui é do enunciado, uma circunferência externa. Beleza. Então, nesse caso aqui, a gente já tem a nossa reta e agora ele só falou que aqui, ó, que o raio da minha nova circunferência é 2,5 centímetros. Novamente, pego aqui a minha régua, pego aqui o meu compasso e meço 2,5 centímetros.
que dá mais ou menos aqui. Beleza. A partir daí, que eu tenho 2,5 centímetros aqui medido no compasso, eu vou pegar a medida a partir do ponto T. Então, ponta seca no meu ponto T e marco aqui, ó, essa distância aqui de 2,5 centímetros. E achando assim o meu ponto central dessa minha nova circunferência, certo? Agora é só botar a ponta seca do compasso aqui no meu ponto central da nova circunferência e traçar a minha circunferência passando pelo ponto T. Legal? Essa circunferência aqui foi uma circunferência de raio 2,5 que é externa a essa outra circunferência. E agora, como que a gente faz quando ele quer uma circunferência interna? Na verdade, o processo é igual, a única diferença é a medida, que em vez de a gente medir, que nem na circunferência externa, do lado de fora, 2,5, a gente vai medir para o lado de dentro. Vamos aqui construir. Primeira coisa, ligo o centro da minha circunferência até o ponto T. Certo? Liguei aqui o centro da circunferência até o ponto T. Meço 2,5 centímetros, meu compasso já está ajustado com 2,5 centímetros, tá? Só para mostrar aqui, ó. Boto a ponta seca no ponto T e, diferente da outra aqui, ó, que eu medi na parte de fora, eu vou medir agora, vou passar esse 2,5 centímetros para a parte de dentro aqui, ó, da minha circunferência, certo? Achando aqui o meu ponto central dessa minha nova circunferência. Como essa outra circunferência já tinha ponto O, eu vou chamar isso daqui de ponto O1. Botei então a minha ponta seca aqui no meu centro da minha nova circunferência criada e vou aqui construir a minha nova circunferência na parte interna. Beleza? Toma cuidado, pessoal. Quando vocês forem passar a medida de 2,5, que é o raio da minha circunferência, vocês sempre passem a medida do ponto T, a partir do ponto T, certo? Nunca a partir do centro. Sempre passe a partir do ponto de tangência, tá? E agora, quando eu não dou o raio, mas eu falo que eu quero que ele passe por um outro ponto. Eu não dou o raio, mas eu quero que essa minha outra circunferência que eu vou criar aqui, ela passe por outro ponto aqui, nesse caso o ponto P. Como que a gente faz? Não muda muito. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar o centro da minha circunferência ao meu ponto T, numa reta. Continue aqui a reta, certo? Repare sempre, olha só, pessoal. Primeiro passo quando é dado pra gente uma circunferência, tanto nesse exercício, ou nesse exercício, ou nesse daqui, ou até no anterior, ou até nesse anterior aqui, ó. Sempre quando é dada a circunferência pra gente, o primeiro passo que a gente faz é sempre traçar uma reta que vai do centro e passa pelo ponto T. Sempre traçar uma reta que passa pelo centro e passa pelo meu ponto T. Nesse caso não foi diferente, ó. Sempre eu já dei uma circunferência, a primeira coisa que eu fiz, traçar uma reta que passa pelo centro e passa pelo ponto T. Beleza. Agora, nesse caso aqui, ó. Beleza. Agora nesse caso aqui, ó, eu já tracei essa minha reta, certo? E igual aquele outro exercício que eu tinha 2 pontos, eu queria que passasse em ambos, eu vou traçar a mediatriz entre o ponto T e o ponto P. Vamos aqui de novo, para traçar a mediatriz entre 2 pontos, não é muito diferente da mediatriz normal, ó, eu pego aqui o ponto e abro o compasso um pouquinho mais que a distância, entre P e T, um pouquinho mais da metade entre P e T, certo? Vou abrir aqui bem mais no caso aqui, mas vocês podem abrir uma medida qualquer. Nessa vez aqui eu não vou fazer apenas os xizinhos, vou fazer o arco completo, tá? Só para ficar mais claro.
Beleza? Após ter feito esse arco completo aqui, ó, formei esse xizinho e esse xizinho aqui. Ligando os dois, eu tenho a mediatriz entre esses dois pontos. Ligando aqui, eu tenho a minha mediatriz entre esses dois pontos, certo? No ponto, pessoal, olha só, no ponto que a minha reta aqui, ó, ela cruza com a minha mediatriz, no ponto que a minha reta aqui cruzou com a minha mediatriz, ou seja, esse ponto aqui, ó, ele vai ser o centro da minha nova circunferência, certo? Vou chamar ele de O1 aqui, porque aqui já tem um ponto O. Então vou chamar ele de O1. Vai ser o centro da minha nova circunferência. Então eu venho aqui com o compasso, boto a ponta seca aqui, nesse ponto aqui, onde a mediatriz, onde a mediatriz minha aqui cruzou com a minha reta primeira que eu tinha feito, e eu vou ligar ou a P ou a T, tanto faz. Abro aqui a distância de P, de T no caso, e traço a minha vou abrir aqui e traço a minha circunferência. Legal? Tocando aqui no ponto T e no ponto P. Só lembrando, quando é dada a circunferência, o primeiro passo é sempre traçar essa minha reta aqui que passa pelo ponto T. Quando é dado a minha reta, o primeiro passo é sempre traçar a perpendicular no ponto T. Quando é dada a reta, o primeiro passo é sempre traçar a perpendicular no ponto T. Tá ok? Pessoal, tentem fazer os exercícios, treinem bastante, voltem o vídeo quantas vezes forem necessários, façam passo a passo. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula e até um próximo vídeo.